O grande problema da crise é como saber enfrentá-la, porque não é de qualquer maneira que se enfrenta crises. Você pode ter aceitado a Jesus, como eu também aceitei. Você pode ter o seu nome no livro da vida, como eu creio que também tem. Mas se você não conhecer o Deus que de fato estamos servindo, essa crise ela pode te levar a cometer muitas coisas, e algumas delas destacam aqui. A crise ela pode levar a você a se distanciar de Deus, ao invés de te aproximar de Deus. A crise ela pode te levar a uma das coisas que eu tenho aprendido nas Escrituras, quando ela fala dos nossos dias atuais, ao esfriamento na fé. A crise ela pode afundar famílias. Crises podem separar famílias, porque a Bíblia, pasme você, ela é cheia, rica desses assuntos chamados crises. Existem crises pessoais, coletivas, mas enfim, dentro daquilo que Deus tem colocado no meu coração, nós vamos a cada sexta-feira estar tratando aqui de um assunto. E hoje nós vamos falar desse outro momento da crise. Na penúltima sexta-feira nós falamos de uma crise estabelecida na família, a convivência de dois irmãos, um chamado Caim, o mais velho, e o mais moço, chamado Abel. Nós aprendemos que quando não deixamos Deus agir na nossa vida de maneira que Ele venha controlar tudo, a gente nunca vai se afastar do pecado, a gente nunca vai entender os propósitos de Deus. Quem estava aqui quarta-feira viu, né? Então entenda que hoje nós vamos falar de uma outra crise, uma crise que se estabeleceu no reinado, e nós conhecemos muito a passagem de Neemias. Quantos lembram aqui de Neemias? Vou perguntar de novo: quantos aqui lembram de Neemias? Todos lembram de Neemias, porque ligam Neemias aos muros. Neemias foi aquele que teve, aquela atitude de erguer os muros. Hoje de manhã, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus ele falava no meu coração sobre essa edificação. Porque quando olhamos para os muros de Jerusalém, os muros de Jerusalém que foram destruídos, a cidade destruída, o templo do Senhor saqueado, porque o povo, diz as Escrituras, nós lemos aqui, mas eu gostaria de fazer menção do penúltimo livro que nós não lemos,
verso 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando as palavras deles, e expuseram ridículo aos profetas, até a ira do Senhor se levantar contra o seu povo. E o texto vai dizer que o Senhor enviou contra eles o rei babilônico, que no santuário ele fez uma grande matança. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, utensílios pequenos, maiores, com os tesouros do templo. Nabucodonosor levou para o exílio, eu estou destacando os versículos aqui, eu não vou ler todos. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para servirem de escravos na época sob o domínio persa. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprir a palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Aí escute o que eu vou ler agora. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro. Então veja que uma crise foi estabelecida, porque o povo de Deus havia se afastado de Deus. Olhe que loucura é isso. O povo chegou a zombar dos homens de Deus. Você sabe o que é zombar? Ora, profeta nos dias em que a Babilônia, os inimigos, Nabucodonosor, profeta naquele tempo, tentava aproximar o povo de Deus, eram instrumentos de Deus, eram porta-vozes de Deus. Mas o que aconteceu? O povo começou a ouvir e começou a fazer zombarias, desfazendo dos homens que eram porta-vozes de Deus. Será que esses dias não estão parecidos com os nossos? Deve ser mera coincidência. Note que Deus enviou um castigo. O texto vai dizer que Deus ele sempre amou o povo. Deus sempre amou o povo. E é todo aquele sofrimento. Ele acabou gerando conflitos. Fico pensando famílias que tinham sonhos, projetos, famílias que tinham sonhos, famílias que talvez estivessem com viagens marcadas, sonhos de aquisição. Será que os dias deles não são parecidos com os nossos? Deve ser mera coincidência. De repente tudo isso acaba, porque diz o texto que
eles começaram a zombar, deixaram de acreditar nos profetas. Quando as pessoas deixam de ouvir os profetas, elas passam a andar segundo a direção que convém ao seu coração. Vem o desvio moral, desvio espiritual. Espera aí, será que esses dias não são parecidos com os nossos? Ou será que é mera coincidência? Note que depois desse desvio, Deus ele tem propósito. E ele envia justamente o perseguidor. Esse perseguidor entra. Ele sai causando matança. Será que não está parecido com os nossos dias? Depois que ele mata, há um grande derramamento de sangue. Os que sobrevivem, ele leva cativo, mas ele entra dentro do templo do Senhor. E ele sai levando tudo do templo. Tudo tinha valor. Será que não estamos vivendo os mesmos dias? Depois que o inimigo tira o que queria, ele vai embora. O que fica para trás é uma cena que foi a cena que eu tive nessa inspiração amanhã. Quem ouviu o pão da manhã que eu mandei ver, sabe do que eu estou falando. Olhando para os muros de Jerusalém, que você vê uma cena de destruição. E essa cena parece que é a cena que eu estou vendo hoje. O que o senhor está falando, pastor? Olha aqui para mim. Eu estou vendo uma cidade com os muros destruídos. Eu estou falando de famílias. Famílias que outrora eram cidade fechada, muros edificados, porque muro nessa representação, nessa etimologia, fala de quê? Limites. É o mundo lá, Deus aqui dentro. É o mundo do lado de fora e Deus aqui dentro. Dentro da onde? Dentro da minha vida, dentro da minha família. Mas uma casa sem muro, tudo destruído, casas quebradas. Eu olho hoje para determinadas famílias e eu vejo isso. Essa cena. Destruição. E quando eu passei a ler essa palavra, eu estou resumindo. Se eu entrasse aqui, nós íamos demorar muitas horas. Então, Deus ele põe no coração que havia necessidade de se edificar a cidade. É aonde a gente salta o livro de Esdras e vai lá para Neemias. Mas isso é um erro, porque a gente deixa de ver na verdade o que na verdade surgiu para que até então os muros surgissem. Uma etapa foi pulada. Na verdade, nós temos preguiça de ler a palavra.
fossem erguidos lá, aconteceu algo de 2 Crônicas para Esdras. Olha só, primeiro versículo do capítulo 1 vai dizer o seguinte: no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, seu profeta, despertou o Senhor o espírito do rei Pérsia, chamado Ciro, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus. Note, um rei pagão. Quando Deus Ele quer fazer, eu vou repetir essas palavras, ninguém pode impedir. Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar. O que está escrito aí? Uma casa em Jerusalém. É aqui que começa a trajetória para aprendermos a lidar com as crises da nossa vida. Eu não vou ler todo o texto, porque já lemos. Diga assim comigo: para que a cidade de Jerusalém fosse edificada, primeiro, antes de tudo, eu preciso edificar a casa do Senhor. Escute o que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus aqui é clara. Se ele entendeu que uma ordem foi dada e ela é clara. Se você quiser grifar isso na sua Bíblia, olha o que está escrito: edifiquem a casa do Senhor. Em Neemias nos fala da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas no livro de Esdras nós encontramos a ordem expressa de que edificasse uma casa para quem? Para o Senhor. E aonde nós passamos a entender que Deus, Ele, quando quer agir de maneira a nos, eu vou chamar assim, para nos abençoar, Deus, Ele tem pontos que não podem ser saltados, não podem ser burlados. Eu estou falando de etapas, e essa etapa ela é tão séria. É por isso que algumas pessoas, elas não entendem como Deus trabalha. Elas querem simplesmente chegar, obter e cair fora, e não funciona assim. Veja que Deus sempre começa pela base. Ora, como Deus ia colocar um povo numa terra que Moisés declara no livro da criação, dizendo que a terra era sem forma e vazia. Como é que eu vou? Qual que é o objetivo de Deus? Encher a terra. Não foi isso que ele disse para Adão? Mas encher a terra num lugar vazio. Deus sempre tem bases. Aí ele começa chamando a existência que não existe. Haja. Observe uma coisa: para que eu vença crises na minha vida, eu tenho que também ter base na minha vida.
Você tem que ter base na sua vida. Não adianta você conhecer a palavra se você não praticar a fraca. Não conhecer a palavra. É como diz o hino: as palavras do Senhor. A palavra. Então, nada se constrói sem um sólido fundamento. Você veja que Deus ele estabelece leis da física, e estas leis das quais eu vou falar aqui, elas são essenciais para quem está querendo sair da crise, mas de um modo sustentável. Veja que Deus ele estabeleceu leis espirituais também que regem todas as coisas. Você veja que a criação é um exemplo. Quem Deus fez primeiro? A mulher ou o homem? O homem. Como o homem é interpretado nas escrituras? Como o cabeça. Depois do homem, Deus fez quem? A mulher. Depois da mulher vem os filhos. Olha aqui para mim. Essa é a regra. Bases para que haja sustentação. Quem vem primeiro? A árvore ou a semente? Depois que a árvore cresce, o que vem primeiro? É o fruto ou a flor? Você está vendo que há regras? Agora olha para mim, o que é que vem primeiro? É uma cidade ou a casa? Vou perguntar de novo. O que é que vem primeiro? É a cidade ou a casa? É a casa. Não há cidade se não houver casa. Para que haja casa, tem que ter moradores. Leis. Olha para mim. Para que haja cidade, tem que ter casa. Agora olhe para mim. Você sabe o que a casa representa? Como é que vai ter uma cidade se não tem casa, não tem moradores? Aonde eu vou colocar muro? Para proteger o quê? Então, estas regras, elas condicionam a gente entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Veja que para que a casa do Senhor fosse edificada, também tinha uma regra. Não era só levantar o templo. Opa, tinha aqui uma regra. Diga assim comigo: para se erguer a casa do Senhor, primeiro tinha que se erguer o altar. Olha aqui para mim, é por isso que não tem sentido nenhum espiritual. Falando de bases, ter a casa, ter até pessoas que vêm para casa, mas se todos não entenderem que só existe um único altar aqui, e qual é o propósito desse altar? É oferecer. Oferecer o que? Sacrifício. Veja que em Esdras capítulo 3, verso 2 e verso 3 está escrito assim, edificaram o altar do Deus de Israel, para que sobre ele oferecessem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. Olha aí que eles pegam bases. Nós não podemos também construir qualquer altar. Tem regras. E qual era a regra? A palavra.
Aí eles vão lá na palavra, na lei de Moisés, um homem de Deus, e está escrito: firmaram o altar sobre suas bases. Altar tem que ter base. Base vai falar de sustentamento. Aquilo que vai sustentar o altar para que haja sacrifício. E o seu santo servo vai dizer que não pode ser qualquer sacrifício, tem que ser um sacrifício santo. Não é assim? Está escrito que eles ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã até a tarde. Pastor, o que é um altar? Ora, um altar é um lugar elevado para oferecer sacrifícios. Em sua forma mais simples, é um amontoado de pedras sobre as quais se oferece uma oferta sacrificial. Então esse altar tinha bases. As pedras que eram as bases desse altar, em algum momento Paulo ele vai dizer que estas pedras, isso está em Romanos capítulo 12, verso 1, e é Pedro que vai fazer essa citação. Ele vai dizer que são pedras vivas. Ora, irmão, olha aqui para mim. Quem são as pedras vivas aqui agora? Aqui hoje, nessa tarde? Somos nós. Nós somos as pedras vivas que Pedro declara. E estamos aqui, como está em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, que nós somos o próprio sacrifício, porque o nosso sacrifício ele tem que ser do nosso próprio corpo. Como assim? Eu tenho que mutilar meu corpo? Não. Mas eu estou a cada dia morrendo para as paixões desse mundo e oferecendo meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não empresto meu corpo para a vergonha, para as paixões que este mundo oferece. Ao contrário, cada dia mais eu estou crucificando meu corpo na cruz que eu carrego comigo. Já não vivo, mas já não faço mais o que quero. Agora eu faço aquilo que agrada ao Senhor, segundo a sua palavra. Observe que após o altar estar de pé, agora tem sacrifício. O altar está de pé, agora tem sacrifício. Tem que ser um sacrifício de vivos. Nós somos pedras vivas. Não é assim? Então, nós precisamos ser um povo para edificar esta casa. Note que está no verso 5. Então eles se levantaram. Esdras capítulo 1, verso 5. Então eles se levantaram, os cabeças da família de Judá e de Benjamim, e o sacerdote, e quem mais? E quem mais? Veja que o Espírito de Deus despertou todo mundo. É aqui aonde a gente aprende a lidar com as crises da nossa vida. Olhe para mim, essa crise existencial, momentânea, que todos nós estamos passando, ela só será suportada se houver coletividade. O que é isso, pastor? Todos têm que ser tocados pelo mesmo Espírito. Ora, Deus não está falando com um povo apenas, Deus está falando com todos. Não pertencemos ao povo de Deus,
Nós não somos do lado A e do lado B e do lado C, nós somos a igreja. E como igreja não podemos estar divididos nessa hora. É por isso que quando Deus, Ele usa o seu servo para dizer: irmãos, o momento agora é de oração. Todos nós temos que sermos tocados. Agora, como acontece esse toque? Deus, Ele vai enviar um anjo para tocar em mim. Deus, Ele vai enviar uma entidade espiritual para tocar em mim? De jeito nenhum. Olha como acontece. É tudo por etapas. A Bíblia diz assim: a fé vem. A fé vem pelo e ouvir. O que é que você está escutando hoje aqui? Então precisa de um anjo te tocar. Se a palavra de Deus ela já está penetrando dentro de você, a boca porque a alma tem boca. A alma tem boca. Se nunca te ensinaram, eu vou te falar onde se localiza a boca da alma. É o ouvido. É aonde você ouve. E a alma ela precisa se alimentar. Agora, como é que eu vou ter fé para orar? Se Deus está dizendo que eu preciso orar, se eu não tenho fé para ouvir. Quando eles têm esse conhecimento, que eles precisam edificar o altar hoje, irmão, representa eu e você. Deixa eu te perguntar uma coisa: nesse altar tem oração? Nesse altar tem alegria em glorificar o Eterno? Nesse altar tem sacrifício? Ou estamos oferecendo qualquer coisa para Deus? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas isso paira na minha mente de modo de eu procurar saber o que é que eu estou oferecendo para Deus. Nós não viemos aqui porque sabemos que Deus vai falar conosco. Deus está falando. É por isso que entramos em crises, porque nós não conhecemos a Deus. Pensamos que conhecemos, mas nós estamos servindo a Ele porque ouvimos falar. E Deus, na verdade, Ele quer ter participação na sua vida, de modo que você saiba por experiência, de fato, quem é o Deus que você e eu estamos servindo. Agora, presta atenção numa coisa: altar de pé, vamos ter que construir a casa, mas repita comigo: tudo para Deus. Tem um custo. Quem ouve assim logo pode estar fazendo uma conotação errada. Nós vamos falar das Escrituras. Olha o que diz aqui o capítulo 2, versículo 68 de Esdras. Quando eles chegaram ao templo em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram o quê? Ofertas. Você está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 2 de Esdras, versículos 68 ao 70. Põe aí. Olha só. Quando eles chegam ao templo, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo lugar.
de acordo com as possibilidades, porque cada um fez conforme podia, mas não deixou de fazer. Repita comigo, mas não deixaram de fazer. Então veja, eles deram a tesouraria para essa obra. Olha o que está escrito: 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Você sabe quanto custa uma veste de sacerdote naquele tempo? Eu já vi alguns homens na sociedade usarem ternos limpos. E quando eu tenho muita amizade, não estou falando de pastores, estou falando de empresários, homens. E eu procurava saber quanto custava um terno daquele. Meu Deus, eu ficava escandalizado com aquilo. 12 mil reais, 15 mil reais, 30 mil reais. Agora, você sabe quanto custava uma veste sacerdotal? Segundo o último pastor que ministrou esse ensinamento para nós, daria hoje para comprar um carro 0 quilômetro de uma das melhores marcas que existe e que essas lojas não têm aqui. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas imagine você comprando um dos carros mais caros que existe. Apenas uma veste sacerdotal, porque ela tinha requisitos. E talvez você possa estar dizendo assim, mas que exagero é esse? Não, Deus não é exagerado. Deus ele gosta das coisas que sejam feitas da maneira que Ele quer. Não é um corte de pano, é o tecido específico. Não é apenas um adereço, é daquele lugar que precisa vir. Você quer ver como Deus ele é tão especialista? Você sabe como era feito o incenso e o azeite que era derramado quando Deus queria derramar um azeite, uma unção? Se você pegasse e você ler a Bíblia, você vai ver que Deus ele tem detalhes. Deus ele pede para pegar coisas que você fala, mas isso existe? Existe. Porque quem fez tudo? Ele. Quem te fez? Então Ele também te conhece. Então veja que diante de tudo isso, aí vem os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, bem como os demais israelitas. Eles estabeleceram-se em cidades de origem. Olha como a coisa está mudando agora. Templo, altar, e agora as pessoas ali. Eu me lembro que Jesus disse, isso está em Mateus capítulo de número 11, verso 12. Jesus, ele diz que ninguém que tenha juízo começa a construir algo sem primeiro calcular quanto vai se gastar. Não é assim? Quem tem juízo. É que vocês estão de máscara no escuro. Se você não falar um pouco mais alto, eu ouço. Então veja que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mas veja que em Atos capítulo 2, verso 44 a 47, que é o diário da igreja primitiva, você veja que havia um preço naquele tempo. Da mesma maneira que eu vejo que havia um preço para edificar a casa do Senhor. Qual era o preço,
capítulo 2. Você sabe qual é o preço? O preço ele não mudou. Ele continua o mesmo hoje. Eu vou repetir o que eu estou falando. O preço ele não mudou. O preço ele continua o mesmo nos dias de hoje. Sabe como é que se chama esse preço? Renunciar. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Veja que o preço é de renunciar tudo. Por quê? Porque o meu foco agora é o reino. O meu foco é a casa. O meu foco é o Senhor. Tem pessoas que pensam que pode servir a Deus, como Ele mesmo vai dizer no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que pode servir as riquezas. Interessante que Jesus diz assim: você vai ser servo de um escravo do outro, vai se agradar de um, vai aborrecer do outro. Há necessidade de uma renúncia. Eu tenho que renunciar às minhas paixões, renunciar às minhas vontades e servir ao reino de Deus. Quando eu passo a servir o Deus do reino, com certeza o reino ele vai crescer, e o nome do Senhor é edificado, é glorificado, e ele é exaltado. Olha aqui para mim. Você quer alegria maior? Você quer alegria maior quando você abre mão do que você fazia antes de encontrar o Senhor? Você quer alegria maior quando você abre mão dessas coisas que o mundo oferece, prazeres que acabam sucumbindo, afogando você na lama do pecado? Quando você acaba se afastando de tudo isso, você se aproxima para edificar a Deus e sacrificar no altar do Senhor, é aonde eu começo a entender porque as crises vêm e de que maneira eu posso sair delas. É quando eu passo a entender que o reino de Deus, a casa dele, o altar dele, não podem ser deixados para depois. Como eu quero o que o dono do reino tem, se eu não coloco o que ele tem para mim em primeiro lugar. As pessoas têm uma ideia errada de Deus porque elas não querem primeiro criar uma base de estrutura para apoiar todos os seus projetos e sonhos. Esdras entendeu, Ageu, Zacarias, que havia necessidade da casa do Senhor estar de pé, mas o altar tinha que ter sacrifício. Quando nós sacrificamos ao Senhor, vai acontecer com você, e eu creio, porque eu estou ministrando aqui, embora seja um ensino, mas nós vamos extrair isso para a nossa vida espiritual. Aquilo que aconteceu com Salomão pode acontecer com você, porque quando Salomão ele colocou todos aqueles bois que existiam, porque ele pergunta primeiro para o servo de Deus: o que foi que meu pai fez que chamou a atenção de Deus? Teu pai sacrificava. O maior sacrifício que seu pai fez foi de tantos bois. E ele pergunta: quantos temos? Pega tudo, vamos levar para o altar. Você sabe por que Deus entrou dentro do quarto de Salomão e em visão falou com ele? Porque ele ofereceu o melhor sacrifício
que poderia, naquele tempo, no reino dele, oferecer. Olha aqui para mim. Eu não estou dizendo para você que você tem que pegar tudo que você tem. Eu estou dizendo que você tem que renunciar tudo que você tem. É diferente. Porque quando renunciamos tudo que temos e possuímos e colocamos Deus no centro, no topo, no tudo, nós não vamos ter dificuldade de dirigir a nossa vida ao modo que Ele venha se agradar. Então o que eu faço agrada a Ele, porque nada está dentro do meu coração a não ser oferecer a Ele a minha vida. Agora, olha o que acontece quando tudo está no lugar da maneira que Deus Ele quer. Isso está escrito no capítulo 3, e versículo 10. Quando os edificadores, você está prestando atenção? Eles lançaram os alicerces do templo do Senhor. Vem uma lembrança. Vem uma lembrança. Apresentaram-se os sacerdotes paramentados. Quer dizer, estavam vestidos, porque até para se apresentar na presença do Senhor, você não pode estar de qualquer maneira. O sacerdote, ele tem que estar vestido de conformidade, porque ele está diante de quem? Aquele que é maior do que todas as coisas e é exigente. Eu não estou falando de tecido, eu estou falando da roupa espiritual que nós precisamos ter. Sinto Deus aqui. Nós não podemos chegar de qualquer maneira. Nós precisamos nos apresentar dignos, lavados e remidos pelo sangue do Emanuel, Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando os sacerdotes se apresentam, olha o que acontece. As trombetas, os levitas, diz o texto que os filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as determinações de Davi, que era o rei de Israel, que havia deixado tudo por escrito. Olha o que acontece no verso 12 e 13. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e os cabeças de famílias, o que está escrito aí? Homens já idosos. Porque tem gente que pensa que idoso não serve para mais nada. A Bíblia diz que é nessa idade que eles darão frutos e serão frutos sós, os melhores. Então você precisa olhar para a tua mãe hoje, você precisa olhar para o teu pai hoje, e se ele ainda tem a cabeça branca, apesar que hoje tem uma tintinha para deixar, né, um pouquinho mais, aparência um pouquinho melhor, que vai enrugando tudo, né? Você precisa olhar para ele e dizer assim: o melhor está por vir de ti. Eu vou repetir o que eu estou falando: o melhor está por vir de ti. Olha só, sabe o que aconteceu? Quando eles olharam, eles se lembraram do quê? Leia o texto. Porém muitos já dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais já idosos, que viram a primeira casa, eles se lembraram do que? Da primeira casa. E quando eles se lembraram da primeira casa, o que eles fizeram? Começaram a chorar. Mas esse choro é aquele de tristeza? Não. Diz o texto que eles começaram a chorar em alta voz, quando à sua vista foram lançados o quê? O alicerce, porque estava sendo levantada a casa do Senhor. Ô irmão, olha aqui para mim. Sabe que expectativa os céus têm quando ele vê uma casa
que comece a ser edificada, porque um altar vai ser levantado ali, vai ter sacrifício ao Senhor, vai ter vida ali dentro. É quando uma alma, ela se entrega ao Senhor dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo precisa viver em mim. As coisas velhas eu vou deixar para trás. Deus agora está lançando sobre aquela vida alicerces, vai ser erguida. Olha que coisa maravilhosa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de tristeza. O que está escrito no texto? De alegria. Irmão, sabe por quê? É quando a gente entende que nas crises da nossa vida, não importa se eu sofri percas, se eu perdi, se eu tive que perder, é aonde eu entendo que quando a casa está erguida do Senhor na minha vida, e no meu lugar há um altar, e há nesse altar sacrifício, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor me dá forças. É por isso que Neemias, lá na frente, ele se utiliza isso, porque a alegria ela contagia e ela vai me dar força. Sabe para quê? Para me continuar a lutar, continuar a caminhar, continuar a acreditar que ainda não acabou. Quem dá a última palavra na minha vida é Deus. Quem dá a última palavra na minha vida é Deus. E se Deus está falando com você hoje, é porque este altar precisa continuar sacrificando ao Senhor. Eu vou resumir uma coisa para você, porque não vale a pena. Você está vendo quantas coisas tiveram para que lá agora no livro de Neemias a gente conheça como foi edificado Jesus. Não haveria sentido levantar muro se primeiro não estivesse a casa do Senhor. Você sabe por que família sucumbe? Você sabe por que eu ando observando que iniciei? Eu tive que falar tudo isso para você entender o que eu vou falar agora. Voltando para o começo, no início, os muros. Você sabe por que o muro de muitas famílias estão unidos? E olha, são famílias que são exemplos. Não tem vícios, uma educação maravilhosa, mas de repente esse muro cai. É de repente um marido que acaba com um casamento de anos. A mulher deu uma veneta, soube de casa, não quer saber mais nem dos filhos. Não estou falando de coisa aleatória aqui não, eu estou falando de casos que eu já tive a oportunidade de tratar, de saber, de lidar. Porque de repente o menino que era um exemplo, uma bênção na escola, uma bênção que virou a cabeça, está morando na rua, abandona tudo. Não adianta ter muro. Não adianta ter limite. Se dentro desse muro não houver uma casa ao Senhor e o altar de pé, sacrificando a Ele. Você possa estar dizendo assim, mas como isso? Isso é simples. Ninguém escapa da crise. Ninguém escapa das crises. Eu olho hoje para muitas famílias em crises.
Mas há uma maneira de que isso tenha o que houve nos muros de Jerusalém. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você que crê em Deus de Israel, Deus poderoso, Deus vivo, você está orando pela sua casa? Você está orando pelos seus familiares? Ou será que trocamos a oração da edificação pela oração dos momentos que eu quero aproveitar com as coisas desta vida? Jesus não chamou eu e você para nos preocuparmos com as coisas desta vida. Me mostra na Bíblia que eu sou aluno, eu estou ainda aprendendo, na verdade, estou engateando ainda. Mas me mostra nas Escrituras aonde Deus disse que eu tenho que buscar o reino desta vida. Me mostra onde Deus ele diz que eu tenho que me preocupar com o que eu tenho que me vestir. Pastor, você está dizendo que eu não preciso trabalhar? Não, você está fazendo uma troca. Se nós colocarmos Deus aonde Ele precisa estar, que é no centro da nossa vida, vai se cumprir o que Ele disse através de Jesus. Assim como Ele cuida das plantas, das flores, Ele vai te vestir. Mas como assim, pastor? Vai descer um tecido do céu, um pano branco, eu vou contratar a irmã, como é teu nome, filha? A irmã Edilza para fazer uma roupa para mim? De jeito nenhum. O Senhor ele vai te dar saúde, vai te capacitar, porque Ele vai te dar momentos para que você estude. E embora você não tenha condições de ter estudado, mas Ele vai aproveitar o tempo e Ele vai abrir uma porta para que você trabalhe, você receba aquela quantia que será necessária para o teu sustento, e você vai poder chegar na loja e você vai dizer: eu quero me vestir com isso, eu quero me vestir com isso aqui, esse mês eu quero isso, e você vai olhar o que você quer para o mês seguinte, e Deus ele vai preparar tudo que você precisa. Você hoje pode dizer assim: na minha mesa só tem pão, só tem margarina. Eu aprendi primeiro a etapa base. Qual é a regra, pastor? É agradecer o que temos. Porque quando eu agradeço o que eu tenho, eu estou abrindo a porta para que Deus ele mande aquilo que talvez eu não mereço. Mas Ele vai dizer assim: só porque você é grato, eu vou mostrar quem eu sou e o que eu posso fazer para quem me serve. Eu pergunto: Deus tem o pior para o seu povo? Vou perguntar novamente: Deus tem o pior para o seu povo? Não, Deus sempre tem o melhor. Se o povo no deserto agradecesse aqueles grãos minúsculos que caíam, que eram parecidos, segundo o entendimento minúsculo que temos, como grãos de sementes de coentro, que eram chamados de maná, se eles soubessem comer aquele maná, agradecendo a Deus, o que viria após isso seria uma terra abençoada que dava leite e mel. Porque quando
aqueles espias de Josué desceram para olhar a terra, com o que eles vieram? Eu não estou falando dos murmuradores, eu estou falando de Josué e Caleb. Eles vieram com uma dificuldade, trazendo o que de melhor, irmão, Deus dá. Eu quero finalizar dizendo para você: não importa as crises que você enfrente na vida, o importante é como você vai sair de cada uma delas. Talvez você possa estar dizendo: a minha crise hoje é desemprego, e você possa estar acreditando no benefício que você está recebendo. Eu quero te dizer que Deus, Ele tem muito mais do que isso para você. Na verdade, Deus já tem uma porta aberta para quem serve a Ele. Porque se você está na casa do Senhor e há um altar dentro de você, porque hoje aqui é uma reunião de altares, porque só há um altar aqui ao Senhor, um único altar, um único. E esse altar é um sacrifício coletivo, onde nós viemos oferecer a Ele aquilo que de melhor Ele merece. Eu vou repetir o que estou afirmando: nesse altar precisa ver o que há de melhor dentro de cada um de nós. Nós não podemos chegar aqui resmungando, reclamando, torturando a nossa vida, calados. Não! Aqui nesse altar morre a tristeza e nasce a alegria, porque nós estamos diante de quem é poderoso para mudar toda sorte, toda sorte. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Não importa quais foram as tuas perdas, edifique o altar, coloque as pedras no lugar. Você é pedra viva, ofereça a Deus o que de melhor você é. Se você adora, adore o melhor hino, faça como eu ouvi ontem, as pessoas ensaiando para preparar, para no momento que é dada a oportunidade dizer assim: Senhor, eu vim te adorar, mas eu vim te adorar mesmo, não importa, eu não vim adorar para a plateia, para quem está à esquerda, à direita, eu estou olhando para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Aleluia. Que presença é essa nesse lugar? Aleluia. Então entenda que embora teu altar levante, a casa esteja edificada, você vai viver do que esses homens viveram: calúnia, difamação. Porque tudo que você faz para estabelecer o Deus que você serve, você vai ter inimigos. Agora eu vou te dar o segredo de tudo isso, para finalizar e nós orarmos. Seria assim como eu já ouvi de grandes confeiteiros, seria a cereja desse bolo. Sabe como é? É desse jeito. Quando o inimigo se levantar, você vai saber que o caminho que você tomou, você está tão perto de alcançar o que você pretende. Perto. Quando começar a se levantar, porque você se levantou para orar, quando começar a se levantar porque você decidiu servir a Deus com interesse de coração, quando você se levantar para propagar o Evangelho, falar de Jesus, se vestir de acordo, falar de acordo, não viver como esse sistema, e se levantar contra tudo que você está fazendo, saiba, você está perto de alcançar o que você pretende.
O que é que você pretende nesta noite? Você quer sair dessa crise, você quer deixar de perder, você quer alcançar. Deus está pronto a fazer como fez com Jó. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o emprego, o empregador. Deus abençoe a empresa. Deus abençoe os seus amigos. Deus abençoe os seus vizinhos. Deus abençoe os seus passos, a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre.